Pessoal, olha só, você sabia que o seu troco pode mudar? Bom, entenda comigo tudo sobre consignado e INSS. Portanto, não saia deste vídeo que eu tenho certeza que este assunto é super importante para você. Mas antes, claro que eu tenho que convidar as pessoas novas, você que está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e, é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece. Vamos lá, pessoal? Olha só, você sabia que em uma operação de crédito, principalmente uma portabilidade, o valor do seu troco pode mudar? Bom, exatamente isso eu vou detalhar para vocês, por isso entenda sobre o consignado comigo que eu tenho certeza que essa informação ela vale para todos, porque em algum momento você pode precisar fazer a sua portabilidade e você tem que entender exatamente como funciona, tá? Vamos lá, pessoal, vamos em detalhes para vocês entenderem, tá? Toda vez que você solicita, por exemplo, um levantamento, né, para que o seu correspondente faça uma análise do empréstimo que você já paga, para ver a possibilidade de uma portabilidade ou não, certo? Toda vez que você fizer isso, o correspondente ele vai fazer uma análise e vai te passar um valor aproximado, certo? E eu vou explicar por que um valor aproximado. Sempre que nós fazemos um levantamento para o cliente, nós não podemos afirmar de forma 100% que é aquele valor de troco. Por quê? Nós dependemos do banco onde está o seu contrato que ele nos envie o valor correto do seu saldo devedor. E de que forma isso acontece? Como faz para saber qual é o valor correto do seu saldo devedor? Bom, toda vez que nós damos entrada em uma portabilidade, nós temos que aguardar aquele prazo de 5 dias úteis para que o banco onde está o seu contrato possa, de fato, informar o seu saldo devedor naquele dia. Aí sim nós vamos ter o valor correto do seu saldo devedor. Por isso, pessoal, que muitas vezes o que acontece, tá? Nós estamos aí, vamos supor, uma proposta de R$10.000. Nós estamos então prevendo um saldo de R$10.000. Mas aí na hora que o banco informa esse saldo devedor vem de R$11.000, por exemplo. O que vai acontecer, pessoal? Vocês têm ideia de ter essa diferença no valor do saldo? Espera um determinado valor e vem um valor maior. Pessoal, o que vai acontecer? Vai diminuir o valor do seu troco. Em alguns casos só diminui, em alguns casos nem dá troco para o cliente, tá? Por isso que eu falo sempre quando está liberando pouco valor para o cliente. Por quê? A gente fica assim numa situação complicada, porque acaba sendo um valor justo ali para o cliente e se vier qualquer valor a mais no saldo devedor, às vezes acaba inviabilizando a proposta, ou seja, não sobra troco para o cliente. Então, por isso que muitas vezes, quando você faz uma simulação, o correspondente vai lá e te passa, por exemplo, R$1.000 de troco. Mas o que acontece? Se vier um saldo maior do que ele estava esperando, vai diminuir o seu troco, porque o seu saldo devedor, o valor da sua dívida, ela está maior com aquele banco. Não tem como liberar o valor ofertado inicialmente por conta da alteração do valor do seu saldo. E isso, pessoal, não tem o que ser feito, tá?
Porque nós só descobrimos o valor do saldo devedor real do cliente no dia em que o banco informa o saldo devedor. Por isso, aqui comigo, eu sempre passo para o cliente um valor aproximado. Eu trabalho com uma margem de segurança, ou seja, eu nunca passo para o cliente um valor tão justo, tá? Justamente por isso, se tiver alguma alteração, dá para realmente manter aproximadamente aquele valor que eu passei para o cliente. Posso dizer que dá certo em todas as propostas? Não, tem casos que mesmo com a nossa margem de segurança, vem um saldo bem maior e acaba mexendo no valor do troco para o cliente. Por isso que muitas vezes tem essa diferença no valor do seu troco. Muitas vezes eu recebo, reclamações de clientes assim: eu fiz uma portabilidade, me ofertaram tanto, depois na hora acabou sendo um outro valor, certo? Claro, o correspondente, ele precisa explicar para o cliente o porquê teve alterações de valores, tá? Então, sempre que tem alteração de valor, eu informo o cliente que vai liberar determinado valor a menos, ou tem casos também, não podemos descartar os casos em que libera valor a mais, tá? Por quê? É difícil? Mas acontece. Tem casos que o saldo devedor vem um pouco menor do que a gente estava esperando. E isso é ótimo quando acontece, tá? Porque aumenta o valor do troco. Então, pessoal, sempre que você for fazer uma portabilidade, o valor que é passado inicialmente para vocês é um valor aproximado. Não pode bater o martelo naquele valor, porque depois de 5 dias úteis que o banco informar o seu saldo devedor, daí sim nós vamos ter noção de quanto vai sobrar de troco para o cliente, tá? Isso acontece na portabilidade, tá certo, pessoal? Todas as vezes em que vocês forem fazer uma portabilidade, tem que ter essa ciência. E eu sei que muitos correspondentes acabam não passando essa informação e o cliente fica com aquela dúvida, Por que será que liberou um valor menor? Por que será que me passou um valor X e caiu um valor Y na minha conta? Porque depois que já está averbado, infelizmente não tem como mexer mais, Mas a obrigação do correspondente é sempre informar: olha, o seu saldo devedor, se for esse o problema, tá, pessoal? Se for esse o problema, sempre informar: olha, estávamos esperando um valor X de saldo devedor, mas o banco informou que a sua dívida é um valor Y, é tantos reais a mais do que nós estávamos esperando. Consequentemente, vai diminuir o valor do troco. Então, todas as vezes em que você for fazer uma portabilidade, tenha isso em mente, que pode ter alteração sim no seu troco, no valor ofertado inicialmente para vocês, tá certo? Deu para vocês entenderem como funciona a portabilidade, como funciona a questão da liberação do troco? Maravilha! Então agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!